Esse é o primeiro episódio do nosso Fala Mulher. É um podcast destinado para mulheres. Gente, a gente sabe que mulher gosta de falar, né? Então, depois dos eventos que a gente tem de mulher aqui da nossa igreja, como hoje que a gente tá tendo uma noite de mulheres, né? Que a gente vai dormir aqui, assim, ó, maravilhoso. Fazia anos que a igreja não tinha isso. Eu nunca vivi, pra vocês terem uma noção. E hoje a gente tá tendo aqui, talvez vocês ouçam algum barulho de chuva ou de alguns gritos ou conversa de mulher, porque a gente tá tendo um evento aqui na igreja, mas é sempre depois desses eventos femininos ou depois dos nossos cultos que a gente vai estar gravando Fala Mulher, que é um momento de mesa mesmo, pra gente conversar, trocar aquela ideia que a gente nem gosta de trocar, né? Então, eu sou a Karine, essa aqui é a Karina, essa aqui é a Juliana e essa é a Geandra. A Juliana hoje ela abriu o nosso culto e a Geandra, ela trouxe uma palavra muito abençoada pra nós. E eu já quero sair largando uma pergunta pra vocês. Meninas, como assim as duas escolheram Isaías 6 sem se conversarem? Gente. Eu me senti best forever de ti. Porque a palavra, né, o Espírito Santo, ele traz isso, assim, que a gente se sente tão íntima da pessoa, ao ponto de acontecer isso. Que sintonia, isso é uma coisa única, né? Porque às vezes a gente tem uma proposta, tem um pensamento, tem uma ideia para o evento, quer aconchegar, quer recepcionar, quer receber, quer abençoar as manas, né? Para receber ali aquele tempo precioso, a sós, um tempo de autocuidado, um tempo de se derramar. E aí vai buscar a palavra para isso, para fortalecer essa proposta e para realmente ficar marcada, né? Algo especial para aquele momento da igreja, claro, né? para ficar marcado, para ficar assim, criar uma memória boa daquele tempo. Vai para olhar a palavra e busca. E aí quando ela, na hora de abrir, ela disse, eu vou abrir, eu só queria te dizer a palavra. E eu sorridente, né? Eu vou te dizer a palavra, que Isaías 6. E eu, a lágrima já correu, assim, né? Eu digo, Espírito Santo, tu é um doce fofoqueirinho espiritual, né? Que coisa boa ver essa interação que acontece no sobrenatural. Deus entende que aquele evento vai ser importante, que aquela proposta vai trazer um impacto, e aí ali ele vai alinhavando o que vai ser feito, o que vai ser dito, e nos deu o mesmo texto. Foi uma sensação muito gostosa. Assim, foi lindo. Eu fiquei muito feliz porque no momento que eu falei pra ela, a Kátia chegou e conversou comigo, né? Dizendo, Ju, tu vai abrir o culto, tudo. E aí eu peguei e disse, ai meu Deus, tá, mas tu já falou com a Geandra sobre... Dela, Ju, ela não me deu uma palavra assim, mas escolhe do teu coração, né? E aí eu fiquei toda nervosa, pensando, ai meu Deus, e agora? Daí eu sempre converso com meu esposo, assim, troco uma ideia. E aí ele, Julia, na hora, Deus, aí ele ainda até comentou sobre Estevão e começou, quem sabe tu... E aí eu lembrei assim, de Isaías ali, né, 6. Aí, inclusive, uma coisa assim, por isso que eu digo, quando é do Espírito Santo, é a interligação, isso é lindo. Porque eu ia ler todo o que tu leu, e eu li só o 1. E eu comentei com meu esposo ainda, eu peguei e disse assim, será que eu vou ler demais? É só uma abertura que eu vou fazer, né? Então, eu vou ler só o 1, Michel, o que tu acha? Né? Mostrando pra ele assim. Daí ele pegou e disse, não é. Eu disse, e se acontecer dela dar a mesma palavra? Eu comentei, gente, Deus é testemunho e meu marido. E aí o meu marido pegou e disse assim, não, Juliana, por isso mesmo, tu fala só o início e ela vai desenvolver. Quando eu falei contigo, eu fiquei assim, meu Deus. E aí a gente já fica assim naquela euforia, né? Tipo, Deus tá nisso. Tá claro, Deus tá nisso, né? E a gente já sente, assim, Deus preparou algo bem único, assim, pra gente, porque já percebe que sem combinação alguma, né? Sim. Tudo já foi se movendo ali, se encaixando. Muito precioso. E eu vou falar, assim, pra mim, o que mais me tocou na palavra, depois eu quero que vocês contem também. O que foi, sabe aquele tapinha, assim? Quando tu falou sobre imagina se Jesus chegar repentinamente na minha casa e mudar os meus planos. Eu sou uma pessoa que tenho muita dificuldade, se tu chegar com uma atividade, assim, pra mim, fora do que eu planejei, eu fico louca. Não gosto, me incomoda, assim, tem que ser a minha rotina ali que eu fiz, senão eu tenho muita dificuldade de sair da rotina. Aí quantas coisas Jesus coloca no nosso dia a dia, que é Ele que tá mudando a nossa rotina, só que a gente tranca, né? Não, eu não vou fazer isso daqui, né? A gente acaba nem vendo que é o direcionamento de Deus, porque a gente quer fazer do nosso jeito. Isso aí me quebrou. E eu quero que vocês me digam também. Foi a questão da intimidade.
que tu comentou ali, né, que a intimidade ela nos proporciona isso, que eu acredito até que muitas vezes a gente tá sempre na correria do dia a dia e acaba não tendo tempo para Deus. E a pessoa que ela não tem intimidade, que ela não ora, ela não conhece o que de fato a palavra nos ensina, o que ela, né, o que Deus quer dizer sobre nós e para nós. Né? Então, isso mexeu bastante comigo, assim, a questão da intimidade, da gente poder ter o nosso momento, assim, como tu falou, tu disse assim, ó, não é um monólogo o relacionamento de vocês. Não pode ser um monólogo onde... Porque mulher é assim, né? A gente, que nem casamento. Destrincha ali, né? E sai falando. Então... E levanta e sai. É. Tem outra coisa pra fazer. E aí Deus fica assim, ó, bah, mas eu tinha agora um momento para falar com ela, algo para entregar. Então, isso também foi uma coisa, assim, que me tocou bastante. Na pressa, né? Bom, pra mim, eu posso falar que a pregação teve vários pontos altos. Aquela típica... Aquela típica pregação que a gente para e pensa, é tudo pra mim, né? Então, caiu como, assim, perfeito, porque são vários pontos, concordo com as gurias, porque essa questão da correria, a gente tá sempre, né? Acredito que um dos pontos mais fortes pra mim foi a Giandra encenando o Espírito Santo, nos aguardando, né, pro tempo de comunhão, Aquilo pro tempo forte. de intimidade com ele, onde a gente, principalmente não quando ela disse assim, ó, aí o Espírito Santo tá lá, né, não, agora ela vai me dar um tempo. Olha só, ela botou até um louvor, agora vai. E aí a pessoa não vai fazer outra coisa, é uma música, né, ali, ou uma pregação que entra na playlist e a gente acaba não dando a devida atenção, né? Porque quanto mais a gente interage, mais a gente absorve, né? Uma coisa que eu achei muito legal que tu falou e que vem agora com isso, é que a gente, no relacionamento, um casamento, né? A gente fica muito triste quando o marido, ele não dá atenção. Eu fico furiosa. Eu fico furiosa quando eu quero falar, né, ter ali o meu momento, e o meu marido, mas assim, ó, tá na caixa do nada dele lá, bem feliz, e não tá prestando atenção. E quando tu encenou, isso foi muito forte, sabe? É que pra nós não é a caixa do nada, né? Meu marido essa semana me perguntou, tu tá na caixa do nada? Isso é impossível, né? A mulher não fica na caixa do nada. Não tem caixa do nada. Acho que nem tem. O modo feminino da caixa do nada não Exatamente. existe, eu acho. Não foi Mas eu acho que o modo feminino da caixa do nada é 1 milhão de coisas passando na cabeça, ou como tu disse, algumas 2 milhões, né, de coisas. É um fio, os fios tudo desencapado, emaranhado de fio. E eu pensei exatamente a mesma coisa que tu, sabe, quando tu falou agora. Na hora que ela começou a encenar o Espírito Santo, eu pensei, meu Deus, imagina se o William fizesse isso comigo, sabe? Eu ia ficar muito triste. E eu faço isso com Deus. E eu, nossa, que horror, foi sabe? forte. Foi muito importante pra gente realmente conseguir enxergar de outros olhos aquilo que a gente realmente tá fazendo. E ela foi mais fundo ainda, né? Sim. Foi um período, um momento ali pra mim que foi leve, no sentido de todo mundo entendeu o que estava sendo dito e todo mundo provavelmente se identificou. E ao mesmo tempo foi profundo, porque além dela encenar ali o Espírito Santo, depois ela ainda deu aquela cutucada dizendo assim, Deus que entregou o seu filho faz isso por nós, Forte. né? E Sim. aí ela começou ali a falar questões assim de quem é mãe, né? Que se alegra quando o filho traz orgulho pra gente, né? Quando o filho nos deixa alegre com coisas, situações do dia a dia. E Deus tá esperando isso, né? Deus quer poder olhar pra nós e ter alegria, né? E a gente quer isso, mas às vezes a nossa caixa do nada, que não é do nada, né? Que é cheia de Que é de coisas. muitas Ela coisas. ofusca, né? Tudo isso a gente acaba... E é bem assim, né? Acredito que a maioria das mulheres se identificam com isso. Tu tá fazendo uma coisa, mas tu tá pensando na outra, e depois eu tenho que fazer isso, e depois eu tenho que fazer isso. E se eu gastar mais tempo nisso, não vai dar tempo daquilo. E quando tu vê, às vezes tu nem saiu do lugar, né? Tu entra de um parafuso de tanta coisa. E aí... Ai, gurias, que maravilha ver essas impressões assim que vocês tiveram, essas não são impressões, são realmente O Espírito experiências, Santo, né? Giandra, né? e conta um pouco também com o Espírito pra Santo quem ali. tá assistindo, um pouquinho da tua pregação, assim, de forma mais enxuta, pra o pessoal Sim. entender do que a gente tá falando. Como a proposta do nosso encontro era... eu nomeei ali, né, as minhas anotações, ali o texto, como eu olhei e vi.
Porque o texto começa com Isaías vivendo ali um tempo ainda de luto, né? Tinha perdido Uzias, que era rei, mas também era seu amigo, era alguém com quem ele andava do lado, né? No seu tempo de profeta. E ainda enlutado, ele tem aquela visão, ele vê o céu aberto, ele vê o trono de Deus, ele vê a orla das vestes, né? Ocupando um tremendo de um espaço, e ele, ao reconhecer a majestade de Deus, ele se reconhece. Pequeno, homem, frágil, pecador, e quando ele se vê pecador já dá nome para o pecado e já diz qual é o contexto daquele pecado. E quando a gente olha para Deus, é impossível a gente não se reconhecer, porque a gente vê a grandeza dele, a majestade dele, o poderio dele. É impossível a gente não se reconhecer assim, pequeno, necessitado, né? Como vai dizer lá no Apocalipse, pobre, cego e nu. E a gente entende assim, nossa, eu tô tendo uma experiência com Deus, isso é tremendo. E aí vem aquela consciência da glória dele e a consciência da nossa impureza, essa tendência para o pecado. Na carne está sempre impulsionando para o pecado, né? E ali ele se prostra, clama, já vem a resposta de Deus, porque toda vez que a gente é movido pelo arrependimento, a gente atrai uma resposta de Deus, né? Por isso que a palavra diz que a gente deve estar em constante arrependimento, que isso deve ser uma prática diária. Porque ainda que remidos, ainda que salvos, ainda que transformados, nossa carne ainda nos impulsiona muito para cair nas tentações, para pecar, para ficar tropeçando nas mesmas coisas. E aí então ele tem essa experiência, né, de contar, nomear o seu pecado e já ter um retorno de Deus. Vem o Atenaz, né, então o anjo pinça, o serafim pinça a brasa viva e já purifica seus lábios. E ao purificar, ao resolver aquele pecado que ele nomeou, ele já fica apto para servir. Porque logo em seguida ele já pergunta, quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? E ele diz, eis-me aqui. Que lindo. Então essa experiência de se expor a Deus, é claro que a luz gloriosa do Senhor vai revelar quem nós somos. Mas não com a intenção de nos humilhar, dizer, tá vendo, olha aí, você é sujo pecador mesmo. Falho, né? Me entristece isso aí, não. Ele olha com aquela proposta de receber o nosso arrependimento e transformar aquilo em algo que vai ser instrumento da sua glória, e mais glória, e reino avançando, e tudo mais. E foi, assim... Tremendo. E é algo que às vezes a gente... Não sei nomear por que isso acontece, mas quantas vezes nós, né? E acredito que muitas pessoas também vão se identificar... Quantas vezes a gente ora e a gente diz, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, e a gente quer ser útil, a gente quer servir, a gente quer contribuir com o reino. Só que essa parte, ela é consequência, né, da primeira ação, que é o quê? Primeiro enxergar aquilo que precisa ser mudado, porque tem que ser mudado. Sim. Por mais que a gente esteja bem com Deus, como a Giandra falou na pregação, a gente é pecador, né? E eu lembro que quando eu li a palavra foi exatamente isso que eu senti da questão de tu olhar para ti mesmo, mas tu só olha para ti quando tu tem intimidade com ele. Porque se tu não tem intimidade, tu pensa mais no teu ego, né? Porque a gente é muito difícil se tu andar pela carne, tu olhar para os teus defeitos, tu te acha sempre perfeita, tu sempre acha o erro, né? Volto de novo no casamento, né? Tu sempre acha que o erro é do outro, não teu, né? Então, quando ela falou isso, eu fiquei assim, nossa, que coisa mais linda isso, porque é verdade, o entendimento que tu trouxe para nós nessa questão, assim, de a primeira coisa foi tu olhar para ti, quando primeiro tu tem a intimidade e tu te enxergar os teus erros e tu confessar eles. Porque não basta só tu enxergar que está errado e não confessar eles. E aquilo, assim, exatamente o que tu falou. Às vezes a gente está tão no automático, que aí acaba fazendo também só, que nem diz, algo superficial, um relacionamento superficial. É só cumprindo a tabela. E não tendo aquela entrega, aquele momento todo, né, de... E se a gente pega esse formato e leva de volta para o exemplo que a Karine estava dando, imagina se o meu marido fosse assim. Essa coisa fria, essa coisa que é só de cumprir função, de se falar, ver as coisas da ordem do dia e deu, né? Então... pela obrigação, Pela né? obrigação. Eu sou uma que eu digo pro meu marido, se é pela obrigação, não precisa fazer. Né? É a gente quer não tem profundidade nisso, não tem riqueza nisso. Teve um momento ali que a Ju falou também dessa questão da intimidade, né? Da gente
criar um vínculo, um secreto, uma constância, uma busca. A nossa carne não quer, nós precisamos entender que a nossa carne não quer. Não quer. Porque toda vez que a gente reconhecer um ato falho, nós somos chamados para uma transformação. Toda vez que a gente arrepende, a gente é chamado para uma mudança de comportamento. A nossa Dói essa carne não mudança, quer né? mudar. A nossa carne quer conforto, ela quer ficar de boa. E aí, se a gente forçar um novo hábito, um novo comportamento, o nosso cérebro vai, né, tentar nos sabotar. Aí vem preguiça, vem distração, o inimigo aproveita isso para tentar brecar esse avanço, né, para tentar também fazer a gente desistir logo, rápido disso, antes que isso se torne um hábito, para não dar tempo de se tornar um hábito de mudança, né? E se a gente não tem essa intimidade, se a gente não cultiva esse relacionamento constantemente, dia após dia, e ainda que ele comece em pequenos passos, porque não adianta a gente pensar assim, ai, nossa, gente, eu não tenho, é verdade, eu preciso. A partir de amanhã eu vou ter um devocional de 1 hora por dia. Oh, aleluia, glória a Deus. É verdade. Se a gente não tem 5 minutos fiéis, como é que nós vamos dar conta de 1 hora? Sim. É verdade. A gente precisa A criar qualidade, né? qualidade para criar esse contexto de intimidade contínua. Senão, o Senhor pode estar fazendo coisas tremendas ao nosso redor e a gente não tem a percepção, a gente não consegue ver de modo sobrenatural, porque a gente não está em contato, não tem intimidade, aquela coisa de se olhar e saber, a pessoa não tá legal. Não tem pessoas que a gente conhece, ainda mais mulher tem esse feeling, né? Porque a gente fica lendo umas às outras, a gente fica lendo as pessoas, Verdade. né? E é uma coisa muito louca, eu acho que até por causa do instinto maternal também, né? De proteção e tudo. De ficar lendo, de ficar imaginando que a pessoa tá bem, precisa de alguma coisa, ou como é que eu posso ajudar, interferir, porque a gente é metidona também, né? Metidona. E Eu sou bastante metidona. e então essa questão da gente ter essa intimidade faz a gente entender, ó, o Espírito tá trabalhando nisso. O Espírito Santo tá movendo algo novo aqui. Ó, tá fluindo, o Espírito Santo criou uma nova vertente aqui, ó. Tem algo novo sendo recebido aqui. Mas se a gente não tem intimidade com ele, ele faz e refaz, envolve outros e a gente Aquilo não cresce. não é tomado por aquilo, por falta da intimidade. Não, e uma coisa que tu falou também, que eu me lembrei, tu falou naquele momento ali, qual é o ambiente do teu secreto. Eu me lembrei muito no meu início, na caminhada, quando eu era solteira, que o meu secreto era no banheiro. E, gente, aquele banheiro se tornava, tipo assim, o céu, sabe? Uma coisa assim, abençoada. Mudava a atmosfera do banheiro, né? Mas, tipo assim, sério, gente. Porque, tipo, né, eu dormia no mesmo quarto com meu irmão, então meu irmão não conhecia a palavra ainda, então eu tinha que ter aquela minha intimidade. E realmente, gente, era tão lindo, tão... Eu ficava horas que às vezes ele queria me xingava. Juliana, eu quero ir no banheiro, o que essa guria tanto faz no banheiro? Né? E comentava. E quando eu casei e virei e me tornei mãe, que aí entra os gatilhos que a gente tem que cuidar. Eu me tornei mãe, a gente começa a botar pretextos, fazendo a oração que eu achei o máximo quando tu disse. Hoje, Senhor... Checklist pra Deus. Exatamente, o checklist. Deus, eu não orei, eu não fiz daquele jeito, é assim, Senhor. Eu fiz o meu devocional correndo, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. A gente vai justificando. Isso. Mas aí... Pelo menos eu fiz, né? Pelo menos eu fiz. Foi de coração. Foi de coração. Exatamente. E aquilo que tu falou mexeu bastante comigo, porque... a gente reflete, né, sobre a nossa vida, assim, e às vezes eu coloco esses pretextos, mesmo hoje sendo mãe. E isso é maravilhoso, porque o Espírito Santo usou a tua vida para falar comigo assim, que não, tu tem que, lembra lá no início, lembra do teu secreto no banheiro. Hoje eu confesso que ele vai atrás de mim, né, que eu criança, mas hoje não é mais no banheiro, tem que ser na madrugada, onde ele está dormindo. Mas, gente, tem que ter o teu momento, o teu secreto, a tua intimidade. Porque a transformação, ela vem, a glória, né? Que nem tu falou, assim, a glória de Deus, ela é revelada quando tu vê, não quando apenas tu sente, né? Não é aquela coisa só de sentir, e sim de tu ver. Então, eu acredito muito nisso, assim, e, nossa, quando eu li a palavra hoje, que eu dei a abertura, e toda a palavra que tu completou, eu disse, meu Deus, Deus é maravilhoso, né? Eu disse, eu quero estar sempre perto dela, assim, porque é que nem diz assim, uma mulher que tem sempre o óleo fresco, né?
tu é uma mulher, assim, que tá sempre com óleo fresco. Ô, Onde Glória. a gente quer estar perto, né? Que Inclusive, verdade. foi uma das coisas que ela falou, né? É, Quando da falou amizade que os também. pássaros Dos de mesma passarinhos. pena andam juntos. Ai, é É verdade. verdade, a gente quer pessoas assim A perto gente de precisa se envolver Ai, com glória pessoas a que Deus. têm óleo fresco É também ao verdade. nosso redor, pra derramar, pra gente trocar, pra fluir Para que a com gente tenha o óleo fresco. Sim. E para que a gente possa, né, Manter, instigar outras socorrer pessoas. quem de repente tá no exatamente. restinho. É Instigar verdade. outras pessoas a também buscar por esse Exatamente. óleo, né? E falar Ai, nessa sim. questão de socorrer outras pessoas, outro ponto que me chamou muita atenção foi na parte que tu falou da gente curar pra gente ajudar o outro, né? Porque tem o contraponto também. Verdade. Às vezes quando a gente quer muito servir, a gente ora, eis-me aqui, Senhor, mas a gente não tá curado, a gente se Verdade. machuca mais servindo. Sim. Se um braço tá Exatamente. quebrado e vai pegar uma xícara, eu vou machucar ainda mais o meu É. braço. Ele não pode servir, ele não pode trabalhar. Oh, Então a glória. gente Nossa, precisa glória. estar realmente Perfeito. curado Tão pra bom gente o Senhor conseguir revelar. servir, né? Então isso é muito importante a gente estar curado de verdade, de se entregar, porque o eis-me aqui, ele não adianta se a gente realmente não quer entregar nossas dores e feridas pro Senhor. É tudo um processo, né? Acho que tudo na nossa vida com Deus é um processo. Que a gente tá sempre interessado pelo final da história, Sim, né? Pela parte exatamente. boa. A gente pelo- quer servir, né? todo mundo Pelo ama brilho, servir. como a Geandra falou. Mas tem um processo, né? Tem que ser Verdade. tratado, tem que ser moldado. Ela usou uma... Ai, como é que fala? Uma palavra figurada, né? Que tu falou, o vaso, ele é feito para ser cheio. Sim. Mas para isso, ele tem que estar sem fissuras. E sempre saber, né? Porque eu acho que foi na conferência de mulheres que a gente teve recentemente, foi falado sobre fechar Ah. as fissuras. Olha aí. Exatamente. Então eu vejo assim que Deus está trabalhando Ai, amém. no Com processo a mulher com a sobre gente, isso. né? E as palavras vão se complementando, né? Deus vai dando todo o molde do que ele Ai, tá que direção. fazendo pra gente, né? E o que ele ainda tem pra fazer. Que eu acho que tu fechou muito bem nessa segunda parte, né? Que tu falou exatamente isso. O céu está aberto. A gente Aberto. tem livre acesso Livre ao acesso. Todo-Poderoso, que ele pode fazer todas as Amém. coisas. Então, a gente precisa fazer a nossa parte, né? Como a gente ali naquela primeira parte fizemos aquele tempo ali de orar, de quebrar, né? Nossas resistências, nossos costumes, religiosidade, as nossas correrias, nós somos engolidas pelo tempo facilmente, porque é uma correria, a vida feminina é uma correria, nós somos multi. Nós Verdade. somos multifuncionais, então se a gente não tiver um cuidado com isso, nós somos engolidas. E aí a gente não consegue dar qualidade total em nenhuma das muitas áreas que a gente se envolve, né? Das 2.000 coisas que a gente se envolve. E se for ver, eu quero... No meio disso tudo eu ainda quero servir. Tem uma frase que me acompanha já há muitos anos e eu acho que ela sempre nos leva para pensar, para refletir. Ninguém pode dar o que não tem. É verdade. É verdade. Se eu não tenho, como é que eu vou dar? Se não é meu, como eu vou repartir? Sim. Então, às vezes, quando a gente quer servir, a gente até se dispõe, Senhor, me usa, Deus. Eu tô aqui, eu faço E as parte, eu quero igrejas cooperar. precisam de pessoas que querem se servir, Sim. né, de É. fato. Mas como eu vou derramar... Copo vazio não derrama nada, gente. Como que a gente vai fluir naquilo que está seco, oco? E aí, como a gente teve ali aquele primeiro momento de fazer essas quebras, e Senhor, essa é a minha fragilidade, esse aqui é o meu pecado, aqui eu tropeço, aqui eu caio de novo, aqui eu tenho lutado, eu quero me fortalecer, quero ser transformada, e a gente esvaiou, Verdade. e a gente entregou, renunciou, e foi forte. Foi. Gente, foi forte. Até agora. tu Ô, tá repetir bem ministrado. bom. Foi bom demais. Eu até comentei Então, com as sim. gurias que a gente já tava no louvor lá de final ali, né? Mais alegre, assim. E eu ainda tava chorando rindo. Eu olhei chorar. Eu olhei a Karine quando ela chegou, a Karina chegou e eu disse, ai, toda bonitona, maquiada. Quando terminou, eu olhei, a Karine parecia um panca. Se foi. Eu disse, Acabou. Acabou. Mas valeu a pena. Mas valeu. Tem a versão pré-RTT e após-RTT, né? Sim. Ela se foi embora, Nossa, meio já que é. partiu. Eu tive que ir lá dar uma renovada na minha, Toda né? assim. Pelo menos um batonzinho, né? Sim. Essa cara do derramar, assim, derramou a maquiagem inteira, né? Se foi. E aí, agora, nesse segundo momento ali de olhar, né? Moisés viveu aquela experiência tremenda, volta do Monte Sinai resplandecendo, trazendo as tábuas com as leis. E ele não se deu conta de que a experiência tinha sido tão profunda. É o povo que enxerga que ele está brilhando, são as pessoas que enxergam que o rosto dele resplandeceu e se espantam e tem, né, uma retração com aquele novo. E
eram só visitações, eram tempos exclusivos de contato com Deus. O povo não tinha essa comunhão com o Espírito Santo que nós temos hoje. Exatamente. Dele habitar. Nós somos templo onde ele habita. Não são visitações. E às vezes nós continuamos agindo como o povo que depende que o profeta venha resplandecido para nos dizer algo, porque o nosso secreto é falho, porque a nossa comunhão com ele não é proveitosa. E aí, quando a gente enxerga isso e vê que não precisa do véu, que tem vinho fresco, óleo fresco para buscar toda vez, nós já não somos mais aqueles que não tem nada para dar. Aí, naquilo que nós somos trabalhados, transformados, nós já temos para repartir. Amém. Em cada detalhe que o Senhor transforma a nossa vida, nós já nos tornamos vasos eficazes. Nós já temos como cumprir função no reino de avanço, de crescimento, de cuidado, porque o Senhor derramou, eu experimentei, e naquilo que eu fui experimentado, naquilo que eu fui aperfeiçoado, eu já posso também ser usado. Amém. Amém. Que lindo. Deus é muito bom. E no segundo momento, o que mais tocou vocês? Eu acho que essa questão que a Giandra trouxe sobre... É algo que a gente, provavelmente, né, a gente já escutou outras vezes, mas sempre que eu escuto, isso me pesa o coração, assim, no sentido de cuidar para não ser assim, né? Porque o que acontecia, né? Moisés tinha livre acesso a Deus, embora Deus tivesse convidado o povo a se achegar também. Exatamente. Mas como a Giandra trouxe, né? O medo do desconhecido, o medo, né? A estranheza daquela situação toda que não era comum. Eu prefiro ficar no meu cantinho, tá tudo certo, Vai tá tudo tu, seguro, eu estou no controle, aqui tá bom, lá eu não sei o que vai acontecer, né? Então Moisés foi, voltou vivo, tudo ok. Ele passa, né, a mensagem pra nós e a gente faz, obedece, né? O que a gente sabe que o povo tinha muita dificuldade de fazer, Não, né? e o estranho, né, Deus, eles tinham exatamente isso que tu falou, eles tinham medo de querer estar na presença de Deus, estar com Deus. Imagina. Medo de ter a própria experiência, né? A própria experiência, exatamente. E hoje trazendo assim, tem muito isso, trazendo para nossa vida do secreto. Às vezes a gente não quer ter, e aí a gente põe desculpas, né? Põe, é que assim, eu faço faculdade, ou eu tenho meu trabalho, eu sou muito envolvida, não tem, é só aquela coisa. É só quando precisa mesmo, é um fast food, né? Vai lá. Engraçado Então, que a com gente problema, entra vamos quase poder. num circuito de ingratidão, porque a gente clama por essas coisas. Senhor, eu queria tanto Exatamente. estudar, eu queria tanto me formar, eu queria tanto ser usado nisso, queria que isso se tornasse parte do meu ministério. Me usa, Senhor, lá na minha formação, como terapeuta capilar, a galera tá perdendo o cabelo, me usa aí, né? Como esteticista e pá. Hashtag fica dito. E então, a gente vai lá e clama, e depois a gente se deixa sucumbir ó, Jabá, se deixa sucumbir justamente pela resposta que Deus disse assim, é isso aí, filho, eu quero te usar mesmo, vai lá fazer essa faculdade aí, vou te dar inclusive, né, um descontão aqui, uma bolsa, vamos lá. E aí a gente vai. Chega na benção. Na E terra aí prometida. provoca o ciúme de Deus, porque a gente vai lá e deixa aquilo ali nos sufocar. E aí a gente vai, se envolve com mais uma coisa, mais outra, e tudo aquilo que era para vir e se tornar Agregar, uma né, ferramenta de bênção, nos afasta. Sim. Acaba nos privando do melhor, que é o próprio Deus, o doador, o que responde, o que nos proporciona. E que lindo, né? Ele nos ama tanto que ele realiza os desejos, né? Os nossos desejos. E aí a gente acaba se tornando o povo, sim, no Egito, né? Ali querendo ansiar as coisas lá do passado, né? Querer voltar. Como nós somos saudosistas, gente. Que negócio é esse? Exatamente. Aí tu vai lá para Números 11 e vê o povo. Passou luta na mão no jugo do faraó, Dormiu apanhava mal. todo dia, escravidão, dormia mesmo. mal, comia mal, eram maltratados. Deus dá o escape. Dá o escape, não vou remover vocês, vou dar um lugar que manda leite e mel, vocês não vão poder conseguir comer direito, não vão, vocês vão ter tanta coisa, tanta fartura. Beleza, Deus, vamos lá. Ai, mas esse povo foi reclamando o tempo todo, gente. E veio esses estrangeiros e veio um populacho e eles vão dando ouvido para todo aquele ruído ao redor. Eles estão dentro da promessa, eles estão no caminho da promessa, guiados pelo cara da promessa, que se propôs a ser quem vai, então, obedecer e levar o povo para dentro da terra prometida. Mas, vamos ouvir aqui esses estranhozinhos botando pilha na nossa mente. Chega lá,
passa um pouquinho, ai, que saudade dos melões, das cebolas, do Egito. Gente, o Egito era chicote. Nos trouxeram pra morrer Era aqui, fúria. né? Não Nos trouxeram pra morrer aqui lá. não temos carne, não temos Estamos carne. dodói, Sem queremos escravo. carne. Tá? Vocês Ai, querem Deus, carne? aham. Só um pouquinho. Vou dar 45 centímetros de carne pra vocês aqui, vocês vão ver só. Perfeito. Morro de carne. Passaram mal. O maná não era o suficiente. Não, e aí a queriam gente... guardar ainda o maná, né? Sendo que lembra no início. Sabe o que é Sim, duro, não gurias? podia Que ainda hoje o Senhor nos oferece o maná espiritual da presença dele, porque Exato. botou o Espírito Santo para habitar no nosso interior. Exato. E a cada dia a gente poder se alimentar e fortalecer a nossa fé, a gente fica pedindo carne. Ai, mas eu tenho saudade, eu queria aquela carne. verdade. Não, e verdade. era aí que eu queria chegar, porque hoje é muito fácil para nós olhar para a história do povo, né, e dizer, povo ingrato, eles não enxergaram, olha tudo que Deus fez. Sabe de Ele nada, manda- inocente. Olha tudo As que roupas- Deus fez. As roupas deles não se, né? Peraí que eu vou lá O catar um problema é que a espelho. gente, Aham. às vezes, é esse povo. Às vezes não, muitas Sempre, vezes a gente é eu esse me povo, pego. né? Olha quanta coisa a gente pede pra Deus. Deus entrega pra Dá. gente. E a gente. O que acontece com a gente se afasta dele. Ele tá dando, levando a gente à terra prometida, que nem a gente pede a nossa faculdade, o nosso trabalho, servir no próprio reino. Daí tu tá lá servindo em vários ministérios, e o que tu faz? Tu te envolve tanto com aqueles ministérios, que era pra ser uma bênção, que tu ajuda a igreja, né? Avança o reino, mas a tua intimidade com Deus, ela acaba, porque tu te esgota tanto de tempo que tu não consegue servir o próprio Deus. A quem tu clamava pra conseguir as coisas que tu tem hoje, e acaba reclamando, né? Ai, porque olha só tudo que eu tenho que fazer e ninguém me ajuda, não sei o quê. Isso é um alerta tão forte para os dias de Sim. hoje. A gente pode estar Exatamente. extremamente ocupado com as coisas do reino e não estar vivendo aquela intimidade com Deus, aquele caminho com Deus. E não tá crescendo, não tá frutificando, né? É muito forte isso. É muito significativo que a gente desperte para entender esse contexto. Que estar no ambiente igreja, estar envolvido com o ministério, estar circulando nas coisas que estão acontecendo ali no reino, não significa estar em intimidade com Deus. Exato. Intimidade com Deus é secreto. É secreto. É a sós. E falar, não é checklist. Eu vi que várias de vocês memorizaram muito isso, assim, né? As meninas estavam comentando ali também. Ah, o monólogo, eu vou lá e despejo. Ah, isso, Levanta isso. a E mão. amém em nome de Jesus, glória a Deus. E vai pra correria. Não é monólogo. Tu até pode... Ele gosta de ouvir o nosso coração. A gente pode derramar, pode dizer mesmo. Mas falou? Agora é minha vez. Senta pra ouvir. Exato. Quando o salmista diz lá, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, ele quer ter um momento de já dar resposta, retorno naquilo que nós clamamos. É tipo assim, falei, deu. imediatista, né? A gente é imediatista. E levanta e sai antes que ele possa ter aquele profundo ali, né? Aquele retorno bom. Acho que entra bem o que tu falou, que, de novo, marca o meu coração, que o sentimento é que as coisas nos sugam, né? Que as coisas nos engolem e a gente não consegue ficar ali um tempinho, às vezes, né? Escutando como se aquilo fosse perda de tempo. E não é, né? Por mais que eu não tô escutando, né? Num momento, a gente precisa estar aberto para Deus falar, né? Senão ele nunca vai falar. E nós mulheres, a gente tem isso, né? Essa coisa de administração, né? De que nem de estar fazendo Tem a que estar no comida controle. com o bebê aqui e, né? Aquela coisa. Só que, porque Deus nos deu isso, né? Nos deu essa capacidade, que nem tu falou, de Uma do visão... macro, né? Aham. Só que aí a gente reclama, né? A gente fica, porque só eu que faço. Porque só eu que isso. Tudo eu nessa casa. É porque não sei o quê. E se a gente não cuida, a gente volta de novo àquela coisa de reclamar, que nem o povo do Egito, né? Volta de novo a reclamar e aí começa a se afastar, se afastar. E eu tô cansada porque eu tô isso, porque eu não tenho tempo, porque, né? Então, isso Gurias, no grego, a palavra que é utilizada para dizer murmurar é a mesma palavra para rosnar. Quem quer estar perto Senhor, essa se vai ser sente forte. seguro de um cachorro rosnando. O cachorro rosnou, fez vento. Imagina. Não vai correr o risco de saber o que vem depois de rosnar, né? Verdade. E em relação forte. a isso, assim, tá, quem murmurava é a mesma coisa que rosnar, né? E em relação a esse povo que rosnava e também esse povo que realmente não queria estar ali na presença de Deus, que eles tinham medo. Como que vocês acham que a gente pode fazer para quebrar esse medo, pra gente não
ter esse medo na nossa vida? Ai, eu acredito, eu volto, que hoje falou muito comigo a questão da intimidade. Porque, gente, eu digo assim por experiência própria, assim, eu tinha muitas coisas, claro, tem muitas coisas ainda a melhorar, mas eu vejo mais, assim, a demonstração é no meu casamento, assim, que eu sempre fui meia pimenta, assim, sabe? Meia brabona e tudo. E quando, de fato, eu me converti em 2003. Gente, e eu vejo, assim, que a minha vida, a maturidade espiritual mesmo veio agora, sabe? Eu juro pra vocês, assim, porque me sinto melhor em falar, me sinto melhor em estar com Deus hoje pela intimidade, porque antes eu só cumpria a tabela. Era só aquela coisa assim, eu vou no culto, que tu também hoje falou isso, né? Eu vou no culto, eu tenho ido no culto, eu tenho feito ali, servindo Recebo a Deus. no culto. Eu tenho servido a Deus, eu tenho feito isso, tenho feito aquilo, tenho, né? Mas não tenho a qualidade, porque eu não tenho o meu secreto. Eu não tinha o secreto. E a minha vida começou a mudar, o meu relacionamento, tudo, exatamente por isso, pelo meu secreto. E porque o secreto, ele revela quem Deus é, né? Exatamente. Quando a gente se converte, a gente começa a caminhada, a gente aprende, a nossa fé, eu acredito que inicia crendo no que Deus pode fazer, né? São dois tipos diferentes de fé. A gente saber o que Deus pode fazer e a gente crer em quem Deus é, a gente conhecer a Deus. Exatamente. E por mais que a gente escute sobre Deus, das características de Deus, a gente entende mesmo, né? A gente começa a ter esse conhecimento de quem Deus é no secreto, na intimidade, Exatamente. né? Ouvindo, né? Deus vai se revelando. Exatamente. Aquelas coisas que tu ouve fazem sentido, né? Quando vem do próprio Espírito Santo e que arrebata o nosso muitas coração. vezes te confronta, né? Porque isso é uma coisa que é fantástico na palavra. Se a palavra não te confrontar, tem coisa errada. Sim. Tu tá cheio de carne, tu tá cheio de ego. Porque a palavra, ela tem que te confrontar. Ela tem que estremecer as tuas estruturas. Se ela não tá estremecendo, tem alguma coisa errada. Então, eu acredito nisso, assim, exatamente isso. E a minha vida tem se transformado mesmo por causa disso, do meu secreto. E a Jandra tocou nesse ponto Sim. da pregação, né? Que se eu não tô vendo defeito em mim, se eu tô me achando que eu tô top, é porque eu tô longe de Deus. Porque quando a gente tá diante daquilo que é perfeito, a gente começa a reconhecer o quão as falhas. sujo, quantas falhas, o quão podre mesmo a gente é. Então, quanto mais perto a gente chega de Deus, mais a gente também começa a reconhecer o quanto a gente precisa. Isso ajuda a gente a ter um pouco mais de constância. Quanto mais perto, mais a gente vê, não, eu preciso de Deus, eu necessito, porque eu sou pecador, assim, ó. Eu preciso de Jesus. Só Jesus Eu não me é minha aguento. causa. Eu não me aguento sem Jesus. Ainda bem que eu não dependo de mim. Daí, isso ajuda a gente É também. que são coisas diferentes, né? Uma coisa é a gente poder olhar pra nós e ver aonde Deus já trabalhou. E glória a Deus sim. por isso, né? Ai. Se a gente começa a caminhar com Deus, a gente vai vendo o que Deus vai fazendo. E glória a Deus que Ele vai nos transformando, que a gente vai amadurecendo. Mas a gente não pode deixar que esse reconhecimento daquilo que Deus já fez, né? Que os meus olhos fiquem só nisso. Exatamente. Porque daí a gente vai pensar, bom, já melhorei Já- bastante agora. Eu já tô já tô topzinha. no outro Já tô. nível. Mas eu Exatamente. ainda sou pecadora e merecedora da graça de Deus, né? E agora, assim, mais íntima essa pergunta, né? Aonde é o secreto de vocês? A minha casa ela é toda aberta, tá? Minha casa tá em reforma faz 1 ano e meio. A Ju já foi lá, não tem porta lá no quarto. Então, tipo assim, o único lugar que tem porta é lá no banheiro. Então, eu me enfio lá atrás, onde tem um roupeiro e um tapete. Eu gosto de orar lá. É tudo aberto, mas eu oro lá mesmo assim. E eu queria saber onde é que é o secreto de vocês. É no banheiro? Hoje é no quarto? Hoje falou, né, que hoje o secreto dela tem que ser de madrugada por causa do filho. O meu é na sala, né? Porque daí na madrugada ele fica meu marido fica no quarto, meu nenê às vezes, né, chora, então fica com ele. E aí o meu é na sala. Eu na sala, eu gosto de botar aquele louvorzinho. Sim, ou aí certo. não atrapalha. Coloco. Certo. E isso é maravilhoso, né? Maravilhoso. Porque daí não fica aquele momento assim, bem tu e Deus. E quando o Espírito Santo te convida para um secreto que tu não programou? Põe Põe um louvor. É os melhores, Não né? era a intenção, não era a Aham. intenção. Às vezes tu até já teve aquele verdade. Tá momento lavando uma gostosinho. louça com louvor aí. Me acontece muito no carro, gente. Às vezes a gente solta aquela playlist assim e lá em casa, quando a gente sai, já vai
cantando todo mundo no carro, ou um sugerindo, ou daqui a pouco entra um assim, tipo... Agora eu quero pegar Pegou o coração. Oh, é bom demais. Agora Meu secreto tem sido durante o dia, né? Geralmente no meu quarto, ou na sacada do quarto do Abner, que tem um sofazinho assim. E ali a sacada é um pouquinho mais profunda, fica tão gostosinho de sentar ali. E aí eu vejo o arvoredo, passarinho, porque o meu vizinho tem benefícios de Tu mora num cristal. lugar bem bom também, Ah, né? gente, vocês não sabem como aquele lugar tem nos curado, assim, tem Ai. nos desabastecido, tem sido tremendo, tem sido muito precioso esse tempo que Deus tem nos dado, assim, ali de ministério, de crescer, de descansar em Deus e inclusive de restauração do corpo, da saúde, porque a gente vinha num ritmo muito frenético. Então tem sido um tempo novo, assim, bem precioso. E aí o meu vizinho tem pé de caqui, de laranja, de bergamota. E os passarinhos amam. Eu também. Fico na expectativa de uma frutinha. Tipo, ô, vizinha! Hashtag fica a dica. Aí os passarinhos vão ali cantar, comer as frutinhas do vizinho. Ai, coisa mais linda, gente. Que bênção, né? Coisa boa. Então, às vezes, o meu secreto às vezes é externo, né? Tá na sacada. Mas um louvor, certo? Sempre louvor. começa com um louvorzinho, eu sou movida pelo louvor. A palavra ali flui, assim, graças a Deus. Tem sido um tempo bem de mais qualidade do que a gente tinha antes aqui, por causa da correria, né? E aí eu fui entendendo, assim, a complexidade e o prejuízo que aquela correria estava causando, assim, de não ter essa qualidade, né? Esse tempo bom, assim, de se abastecer. Pra mim, lá em casa, eu gosto da sala também. Eu peguei um costume, que agora eu sinto falta se eu não tenho ali perto. Aqueles tapetinhos, sabe, que a gente compra pra bebê, que é aquele EVA grosso, né? sim, Os EVA. tatamezinho. Não dói o joelho. Eu comecei a usar no inverno, porque pra não ficar direto no piso, né? E hoje eu sou viciada, daí eu gosto do deito, de joelho, como for. Eu gosto daquele tapetinho, também boto um louvor, gosto de ler a palavra e ir orando, intercalando, né? Ou reler a palavra também. Eu gosto de anotar, rabiscar a minha Anotar. Bíblia. Gente, minha Bíblia é Que vem, antiga. às vezes, até Eu pregações, sou fã né? de rabiscar, sou muito visual, às vezes, dependendo do texto, eu lembro, tá na página do lado direito, rabisquei de laranja. Ai, que maravilha! É louco. E aí, às vezes, mas... Porque aí, as minhas Bíblias, as mais antigas, as mais velhinhas, também, todas elas já foram rabiscadas. Eu digo, mas não era nessa Bíblia que tava desse jeito. Aí tem que catar, sabe ou que eu tem que criar tenho- uma nova memória, né? Eu tenho algumas versões, né, da Bíblia e eu gosto de, às vezes, pegar o mesmo texto e comparar, né, pra Amo. pegar a versão diferente, pra pegar, né, a percepção diferente ali. E o meu caderninho também, que é uma agenda, que eu sempre anoto o que Deus fala comigo, ou até anotações de pregações que eu assisto. Anoto tudo ali, o que Deus fala comigo, crescimento, porque né? eu adoro relembrar aquilo que Deus já falou, né? Então, Ai, tão que bom. lindo. tá tudo lá. A hora, às vezes me vem na cabeça, eu vou dar uma lida, E né? às vezes é um texto conhecido, amigo teu, que tu já... Exatamente. E de repente tu vê numa outra... Se tu Vem já a tá numa outra revelação, situação, né? ele já fala contigo diferente. Mas às vezes Deus usa uma inspiração de outra pessoa falando por outro ângulo, que tu diz, nossa, isso estava aí o tempo todo e eu não tinha notado. É muito rico, é muito precioso. Aí as coisas que eu adoro Melhorar. também que acontece é quando, assim, hoje eu assisti uma pregação. Aí outro dia eu escutei a música que tinha a ver com aquela palavra. Aí um outro dia uma outra pregação As e coincidências. as coincidências eu adoro, porque daí é como se Deus estivesse gritando assim, ó, Sim. eu quero falar contigo sobre isso, É presta isso. atenção. Deus Olha fala pra muito isso. comigo através de louvor. Ele, assim, ó, Eu também. sempre vem louvores na minha cabeça que tem exatamente o tema do que eu tô vivendo. E daí, como eu amo cantar, né, eu já começo a louvar ali com o Sim. Senhor, aquele louvor que Aí já Ele me deu. quebranta, daí já é aquela coisa gostosa. Ai, é assim. maravilhoso. E o secreto é bom por causa disso, porque tu pode atirar no chão, tu pode... Eu até ia contar uma coisa engraçada que tu falou do tapetinho. Eu, bocaberdiano, né, uma vez quis fazer no chão puro. E aí tô eu orando lá e fiquei, guri, fiquei. Aí isso, na madrugada, eu comecei a chamar meu marido. Porque eu não conseguia mexer. Sabe quando adormece? Claro, eu tava no chão puro e adormeceu o meu joelho. E eu pensei, meu Deus do céu, eu perdi as pernas. Porque ficou dormendo a minha perna, sabe? Gente, sério, eu chamei... Gente, sério, ele não... Eu gritava e dizia assim, ó, no chão, e eu não conseguia me levantar.
e eu não conseguia me levantar. E aí eu comecei, Senhor, e agora? Daí comecei a buscar, assim, meu Deus, porque meu marido, né, dormindo não vinha. Eu disse, então vou chamar Cristo, né, pra me curar, se eu fiquei... Eu tô nesse estado por causa de ti, me Se eu tô ajuda. paralítica, me salva, Jesus. Então, assim, ó, gente, é uma Cura-me. coisa... cura, bem doido, mas foi muito bom também. Outra experiência que eu tive, confesso pra vocês que essa agora é me deu medinho, assim. Que nem eu tava lendo um livro, né, Movido pela Eternidade, assim, tudo, né, e tava aquela coisa Inspirada. assim, inspiradona, porque isso eu aprendi com meu esposo, assim, gente, a leitura, principalmente espiritual, ela enriquece muito a tua vida espiritual mesmo, assim, sabe? E aí eu comecei a criar, não gostava de ler, e comecei a criar esse hábito com meu esposo, assim, ler a palavra, obviamente, né, a Bíblia, mas também ler livros. E aí eu vi um relato no livro que o cara, tipo assim, a intimidade dele, ele disse que um dia ele viu um anjo. E aí ele pegou e eu disse, que top, né? Eu não quero ver anjo, eu quero sentir a presença de Jesus, eu quero ver Jesus. E comecei a orar, assim, o dia, e até teve um momento, assim, foi o ano passado, eu e minha esposa, a gente fez um jejum prolongado, assim. E aí, neste momento desse jejum, eu tava toda espiritualizada, né, toda me achando, todo tri. E aí mil. Aí peguei e fui fazer, né, e fiz, eu disse, lembrei do livro. Vou fazer esse negócio. E comecei, Senhor, eu quero te ver, Senhor, manifesta a tua presença aqui. Gente, sério, ai, Deus é minha testemunha, que diz, né? Mas eu sabe quando tu tá orando e tu sente, mas assim, ó, parecia passos. Eu juro pra você, tava eu tenho um, que até meu esposo fez um negócio de botar os livros, e ali ele botou essas luzinhas de LED, sabe? E eu deixei só aquela luzinha pra ter o meu momento ali com Deus. E aí, neste momento que eu senti, tipo, passos pesados, assim, sabe? Que não foi um medo de demônio, não era. Eu vi que era uma presença. Era temor. Exatamente, me deu temor, gente, sério. Foi uma experiência muito linda, assim, meio louca. E aí, eu senti aquilo, eu juro pra vocês, eu me levantei, parei na hora de orar, porque eu tava pedindo, vem, Senhor, vem, Jesus. E na hora eu parei de orar e apaguei a luzinha de olho fechado e fui de costas, pé por pé. E me deitei bem quietinha, assim, ó, não falei nada. Deus, Senhor, me perdoa, mas eu tô com medo. O Senhor pode ir agora, pode ir. Obrigada, Jesus, valeu. Valeu, Jesus. Isso é uma coisa... que vergonha, gente, mas é sério. Acontece, Cristo é top, né? porque Amiga, é uma coisa nacional, né? Tu sabe? Agora todo mundo vai saber, Ai, que Juliana. vergonha, é verdade. Valeu. Qualquer coisa eu peço pra eles cortar, valeu. E falando nesse hábito de leitura que tu falou, a pregação da Gendra me lembrou muito também aquele livro do Porcos na Sala, no momento que ela começou a falar de tu tem que expor pra Deus o nome dos teus problemas, Sim. que é exatamente o que o livro fala pra gente, que a gente tem que nomear pra aquilo conseguir realmente sair da gente, né? Porque às vezes tu fala ali pro inimigo, sai em nome de Jesus. Se tu não nomear, talvez não vai sair, né? Então foi bem Exatamente. legal. Mantenha a muito forte operosidade esse- daquilo ali. E é importante verbalizar. A gente precisa verbalizar. Satanás não é onisciente, não é onipotente, não é onipresente. Meu Deus. Ele se baseia no que ele vê, no que que a ele gente pode fala. registrar, no que ele pode ouvir. E se a gente não fala, a gente tem ensinado bastante no discipulado essa questão da oração, a oração verbalizada. Porque algumas pessoas, assim, no início da fé, tem mais aquela oração do pensamento, fica meio dizendo, não sei se eu sei orar direito, então eu prefiro orar em pensamento. Mas tem algumas coisas que a gente precisa dizer. O inferno precisa ouvir. Sim. E em relação Falar a com isso, a poder, confessar né? pecados, dá o nome, diga exatamente em que aspecto, Nada em que de área. perdoa os meus pecados e pronto, Sabe né? a oração do preguiçoso? A oração. Preguiçoso Perdoa chulezão todos aquele, os- sabe? Aquele que, tipo assim, ó, de categoria, padrão FIFA. Senhor, tu sabes. Amém. Não, tu sabe. Eu acho que ele sabe, gente. Mas sem Conta fala. novidade, né? Karina, dá pro teu marido dizer assim, Karina, tu sabe. Não, não. Não, eu quero que tu me diga, Acontece meu. muito lá em casa, Deus o Dani quer sai, vai num comunhão. retiro, o Abner sai, vai num evento dos jovens, volta e diz, e aí, filho, como é que tá? Tava mó legal. Bah, Não me verdade. serve. Pode sentar e me dar os detalhes. Eu quero saber, gente. A cabeça da mulher, ela imagina mil coisas. A gente quer os detalhes. Conta os Eu posso te detalhes. dar um exemplo bem foi tribênção. recente. Foi a gravação do podcast do Guri do Acampa, né? Ai, tu perguntou Que meu marido bem legal. participa. E aí ele chegou e eu perguntei como é que foi. Show.
Ah, tava legal. Foi bem legal. Cara, homens, não façam isso. Eu dei um Não, desconto eles só porque, fazem. tipo assim, era Era 1 tarde. hora da Cara, manhã, isso é 2. revoltante. Aí disse, amanhã a gente conversa, mas eu quero saber como é que E foi. isso é coisa de homem, por causa que nem assim, eu trabalhava com meu esposo, né? E aí, de tarde, que meu filho vai pra escolinha de tarde, e de manhã eu ficava longe do meu esposo. Mas, tipo assim, ó, eu tenho vários assuntos pra contar pra ele. Ele vem almoçar em casa, e aí eu perguntava, e aí, como é que foi a loja? E aí, né, queria um assunto, porque imagina, eu queria conversar Tu com ficou a ele. manhã toda Fiquei sozinha, a manhã né, toda amiga? sozinha. Só com o Mikael, né? Exatamente. Aí ele, foi bem, eu trabalhei, atendi os clientes. Que Aí meleca eu- de resposta. Aí eu cheia de assunto pra contar pra ele numa manhã com o Mikael, né? Agora eu vou Então, adotar essa. Que meleca de resposta. Que meleca de Cara, os resposta. psicólogos dizem que as mulheres têm em torno de 7.000 palavras pra gastar no dia. Imagina. Os Ai, homens, eu 3. Aí ele acabou de chegar de um evento, tu pergunta problema. como tava, eles te entregam uma frase com 4 ou 5 palavras e deu. Cara, tu tá chegando tava cheio de gente lá, teve Sim. É que nem hoje a nossa Eles nem noite, perguntam né? pra nós, né? Porque senão, Não. 3 Eles não horas. querem E nós, se facilitar, a gente usa as nossas 7.000, as 3 dele, ainda pega mais alguma emprestada, porque tem riqueza de detalhes, né? Exatamente. Inclusive, a nossa produção tá lembrando aqui, pessoal, assistam o podcast do Guri. Ai, é verdade. Estreou hoje. Estreou 20 hoje, horas. no dia. Ai, é verdade. Mas bate! Mas bate. Oh! Pulso Isso aí. esse do guri. E é isso aí, gente. E é isso aí. Então vamos encerrar esse podcast. Ah. O que vocês acham da gente fazer uma oração da Jandra? Orar por algum Glória a motivo, Deus. né? Porque eu acredito que o motivo principal foi a gente reconhecer, né, que nós somos pecadores, que nós precisamos da presença de Deus. Talvez orar para que quem tá assistindo possa reconhecer e também deixe nos comentários aquilo que mais tocou vocês. Conta pra gente aquilo que realmente tocou o coração de vocês. Não esquece de deixar aqui nos comentários. A gente quer saber, a gente também contou pra vocês o que essa pregação mudou na nossa vida. É muito importante a gente saber. Janda, tu encerra pra Ah, gente. foi um prazer, meninas, ter esse bate-papo de mesa aqui, Prazer gostoso enorme. demais com vocês. Esse tempo que a gente tá tendo. Ainda teremos, né? Amém. É que não acabou Mais umas ainda, coisas né? legais ainda durante a noite, mas que tá sendo muito especial com essa chuva Amém. gostosa lá fora. Nós Amém. queremos orar, assim, para as pessoas que estão ouvindo serem também alcançadas pelo derramar do Espírito Santo que nos tocou tão profundamente no dia de hoje, né? Tão lindo. Senhor, Tu é a melhor maravilha que nós podemos ter acesso. Deus nos presenteou com o Espírito Santo. E o sacrifício da cruz que nos deu acesso a Ti, ó Pai, e que nos tornou casa do Espírito para uma transformação constante da nossa mente, do nosso caráter, da nossa personalidade, dos nossos relacionamentos, do nosso servir, ó Deus, da nossa comunhão, do congregar. Nós Te pedimos, Pai, não nos deixe interferir, atrapalhar a Tua obra, o Teu projeto com as nossas vidas. Nós queremos, Senhor, ser incendiados, despertados para esse secreto. Ajuda-nos a desenvolver disciplina com os nossos encontros contigo. Senhor, nós nos ocupamos e cumprimos tantos compromissos, Pai. Nós cumprimos cabalmente algumas coisas do trabalho, do dia a dia. E nós temos tanta dificuldade, a nossa carne interfere tanto para que a gente desfrute da Tua presença. E nós não queremos mais andar assim, como quem te deixa para depois. Tu és a razão das nossas vidas, Tu és o nosso maior tesouro. Nós queremos Te amar direito, Te obedecer com alegria, Te servir, Senhor, com os nossos corações transbordando de gratidão por tudo aquilo que Tu tem feito por nós. Pedimos que Tu, Senhor, nos ajude a criar esse ambiente e onde nós Te convidamos. Vem, Espírito Santo, senta aqui comigo, eu quero derramar meu coração, eu quero Te falar e eu quero Te ouvir. Porque quando essa intimidade existe, Senhor, nós Te conhecemos melhor e cada passo Teu, todo o Teu agir, todo o Teu mover se torna cada vez mais evidente, mais conhecido e nós nos tornamos frutíferos. Nós queremos ser frutíferos na nossa vida contigo, na nossa vida como igreja, no nosso lar e avançar na sociedade como representantes do reino de Jesus, embaixadores de Cristo, testemunhas vivas, Senhor, daquilo que Tu faz, da Tua obra transformadora. Em nome de Jesus Te pedimos, assim como nós nos esvaziamos na noite de hoje, nós também tivemos um momento ali de buscar, sermos plenas do agir do Espírito Santo e que essa seja uma busca constante. Há muito mais que nós não conhecemos e está liberado. O céu tem, Senhor, para derramar sobre nós. Nós Te amamos, Tu és a razão da nossa vida. A transformação que chegou a nós, nenhum outro poderia dar, nenhum lugar, nenhuma pessoa, nenhuma experiência.
Obrigada, Jesus, porque a salvação nos encontrou e cada uma dessas pessoas que está ouvindo, Senhor, esse podcast pode ser também tocada, pode ser também transformada e nós te louvamos por essa oportunidade. Flui muito mais aqui, Senhor, nessa mesa. Esse lugar é teu, Senhor. Aleluia. Que teu Espírito Santo toque muitas vidas através dessa ferramenta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Oh, glória. Glória a Deus. E agora a gente precisa agradecer os nossos contribuintes, nossos patrocinadores, colaboradores. Primeiramente, agradecer a nossa igreja, a Mover Nova Vida e também a Mover Sede por apoiar essa ideia, apoiar esse projeto que, na verdade, veio do Senhor e que a gente só está executando, né? Somos só os trabalhadores. A gente quer agradecer a NCR Materiais Elétricos, que esses LEDs, várias coisas que vocês estão vendo aqui, foi tudo eles que doaram para nós. Prosperem. Em nome de Jesus, ó. O Eric Rocha, fotografia, que nos ajuda com toda essa parte aqui de filmagem, de fotos. IES Importados, que nos ajuda com as câmeras, são todas de iPhones que vendem na IES. Queremos agradecer a Jéssica Docinhos, que nos patrocinou com doces lindos personalizados com o logo do podcast. Também a Fire Energy, que nos ajudou também financeiramente, vários equipamentos. Fábio Marcenaria, que fez essa mesa aqui, ó, maravilhosa, e que eu recomendo muito. Lily Arts, que fez as nossas canecas personalizadas. A Casa de Aço e Arquitetura e Engenharia, que nos concedeu também materiais para fazer essa mesa. Nós agradecemos também a Dreffer Hidráulica e Pneumática, que também contribuiu para esse podcast. A Sementinha Kids, que está nascendo aí esse projeto de Deus. Amém. Que em nome de Jesus, né, vai ser uma bênção na nossa cidade e já está abençoando o nosso podcast. Então, eu te agradeço muito por ter assistido até aqui. Espero muito que Deus venha abençoar muito a tua vida através dessa palavra. E é isso, pessoal. Tchau, até o próximo. Glória a Deus. Glória a Deus.